Você daria creatina pro seu cachorro? Pode parecer estranho, mas tem gente fazendo isso hoje em dia. E não é pouca gente. O mais curioso é que muitas dessas pessoas realmente acreditam que estão ajudando o animal, deixando ele mais forte, mais resistente ou até mais saudável. Mas e se a realidade for exatamente o contrário? E se algo que funciona muito bem no corpo humano simplesmente não funcionar, ou até prejudicar, o corpo de um animal? É isso que a gente vai descobrir agora. Porque por trás dessa ideia aparentemente inocente existe um risco que quase ninguém percebe. Para entender isso, primeiro você precisa saber por que humanos usam esses suplementos. A creatina é famosa por aumentar a força e a explosão muscular. Ela ajuda em atividades rápidas, como levantar peso ou dar um sprint. Já o whey protein é uma fonte concentrada de proteína, usada principalmente para recuperação muscular e crescimento. Em pessoas, quando usado da forma certa, isso pode trazer resultados reais. Mas tudo isso funciona porque o corpo humano responde de um jeito específico. E é exatamente aí que começa o problema quando a gente fala de animais. Animais não têm o mesmo metabolismo que a gente. O organismo deles funciona de outra forma, com necessidades diferentes e reações diferentes. Um cachorro, por exemplo, não precisa de suplemento para ganhar músculo. Ele já recebe o que precisa na alimentação normal, principalmente se for uma ração de qualidade. O mesmo vale para gatos. Eles são naturalmente adaptados para sobreviver, caçar, correr e reagir rápido. Ou seja, eles já são eficientes do jeito que são. Quando você tenta adicionar algo externo sem necessidade, você pode estar desequilibrando esse sistema. Agora pensa no whey protein. Para a gente, ele é só proteína. Mas para o organismo de um cachorro, pode ser algo difícil de processar, dependendo da quantidade. Isso pode causar problemas digestivos, como diarreia, gases e desconforto. Em alguns casos, pode até sobrecarregar órgãos importantes como o fígado e os rins. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma imediata sempre. Às vezes o problema vai se acumulando aos poucos, sem sinais claros no início. Quando aparece, já pode estar em um estágio mais complicado. E quando a gente fala de creatina, o cenário fica ainda mais incerto. Diferente do whey, existem poucos estudos sobre o uso de creatina em animais domésticos. Isso significa que não existe uma base segura para dizer o que realmente acontece a longo prazo. E quando não existe estudo, existe risco. Porque você não sabe qual é a dose segura, nem como o organismo vai reagir. Em humanos, a creatina já pode causar retenção de líquido e impacto nos rins se usada de forma errada. Agora imagina isso em um animal com um organismo diferente. Outro ponto importante é que muitos donos acabam exagerando sem perceber. Acham que uma pequena quantidade não faz mal, mas repetem isso todos os dias. E é justamente a repetição que pode causar problemas sérios. O corpo do animal não foi feito para lidar com esse tipo de substância regularmente. E quando isso acontece, o risco de sobrecarga aumenta muito, principalmente nos rins, que são responsáveis por filtrar o que entra no organismo. Problemas renais em animais são perigosos, silenciosos e muitas vezes difíceis de tratar. Agora vamos mudar um pouco o cenário. Existem casos onde animais recebem suplementos? Sim, existem. Mas isso acontece principalmente com animais de grande porte, como cavalos de competição. E mesmo assim, tudo é feito com acompanhamento profissional. Existe um veterinário por trás, controlando dose, frequência e objetivo. Não é algo aleatório. Existe um planejamento. E isso é completamente diferente de alguém em casa decidindo dar creatina ou whey por conta própria, sem nenhum tipo de orientação. O maior erro aqui é simples: comparar animal com humano. A gente vive em um mundo onde desempenho físico é valorizado. Academia, força, evolução do corpo. Mas isso não se aplica da mesma forma aos animais. Um cachorro não precisa evoluir fisicamente. Ele já nasceu preparado para o estilo de vida dele. Quando a gente tenta aplicar lógica humana em um organismo animal, a chance de erro é muito grande. E é aí que começam os problemas que poderiam ser facilmente evitados. Agora imagina um cenário hipotético onde isso realmente funcionasse perfeitamente. Animais ficando mais fortes, mais rápidos, mais resistentes. Pode parecer interessante à primeira vista. Mas isso também poderia trazer consequências perigosas.
Mais força pode significar mais impacto nas articulações. Mais velocidade pode aumentar o risco de acidentes. Mais desempenho pode gerar mais desgaste no corpo. Ou seja, mesmo que funcionasse, não seria necessariamente algo positivo em todos os aspectos. Voltando para a realidade, o grande problema não é só o suplemento em si. É a falta de informação. Muitas pessoas fazem isso sem maldade. Elas realmente acreditam que estão ajudando o animal, mas acabam tomando decisões sem conhecimento suficiente. E quando se trata de saúde, isso pode ter consequências sérias. Por isso existe uma regra simples que resolve a maioria dos casos: se não foi feito para animal, não dê. E se tiver dúvida, procure um profissional antes de qualquer decisão. No final das contas, a conclusão é clara. Animais não precisam de creatina. Animais não precisam de whey. Eles precisam de alimentação adequada, hidratação, cuidado e atenção. Isso já garante saúde e qualidade de vida. Tentar adicionar coisas sem necessidade pode mais atrapalhar do que ajudar. O básico bem feito sempre vai ser mais eficiente do que qualquer tentativa de melhoria sem conhecimento. Agora eu quero saber de você. Você já viu alguém fazendo isso? Ou já pensou em dar algum suplemento para o seu animal? Esse tipo de situação é mais comum do que parece. Comenta aqui o que você acha sobre isso. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, segue e deixa o like, porque ainda tem muita coisa interessante para explorar. Coisas simples, mas que escondem detalhes importantes que quase ninguém percebe. Então é isso. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.